em sequência e vamos iniciar com a apresentação sobre a revolução dos meios de pagamento com o Carlos Alberto dos Santos. O Carlos Alberto é consultor, economista especializado em gestão e políticas de desenvolvimento, com foco em instituições financeiras, pequenas empresas, desenvolvimento econômico local. Ele é professor, palestrante, publicou livros e dezenas de artigos em diversos países. O Carlos Alberto foi diretor do Sebrae Nacional por 8 anos e atualmente é diretor da Cosinergia Finanças e Empreendedorismo Limitada. Direto da Alemanha, então, Carlos Alberto dos Santos. Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos. Tá ok? Tá chegando bem o som? Chegando okay? Normal, perfeito. Tá bem, muito bem. Tecnologia ajuda, né? Tecnologia e inovação é o nosso tema hoje. Eu queria agradecer o convite. Estava aqui lembrando que o ano passado, há cerca de 14 meses, né? Foi em junho, acho, final de junho, começo de julho, 2019, em Maringá, aconteceu a primeira conferência. Foi uma conferência enorme, e foi a conferência, a CREATE, né? A conferência de inovação no cooperativismo financeiro, conferência internacional, da forma como tradicionalmente nós fazíamos, né? Com muita gente, com uma logística enorme, e foi um sucesso. Até hoje eu recebo comentários, a gente cruza com as pessoas e falam com saudade da CREATE do ano passado, inclusive em função da atual edição, que é feito à distância. Isso é uma contingência, né? Por conta da Covid e por conta aí da situação da pandemia, que infelizmente, de uma forma terrível, dramática, no Brasil ainda continua fora de controle, ao contrário da situação na Europa, que tem melhorado bastante. Mas nós temos, então, nesse momento, uma CREATE que é durante a Covid. Então, nós temos antes da Covid, AC, nós temos durante a Covid, DC, e vamos torcer aí que o ano que vem, quando tivermos uma nova edição, ela vai ser uma CREATE pós-Covid, PC, e aí, curiosamente, nós vamos discutir também se é o caso de fazer presencial totalmente, digital totalmente, ou possivelmente de forma mista. Eu acho que nós temos aí mudanças significativas na forma de se relacionar, na forma de fazer debates como esse. Há males, né, que acabam impulsionando aí modificações e inovações. Eu gostaria novamente de agradecer o convite e a minha participação aqui. Inicialmente, eu trouxe algumas reflexões que a gente tem feito, debatido por aí, escrito. Eu estou nesse momento, há 2 meses, na Alemanha, estou realizando aqui um trabalho junto à cooperação alemã, um trabalho destinado à África, ainda sem condições de viajar à África por conta aí das restrições, e as restrições são menos de ir e mais de voltar, né? Dificuldades aí de quarentena e outros, mas eu devo ficar aqui pelo menos mais uns 2 meses, e tem sido um grande aprendizado, é algo muito interessante, e só contato também com as lideranças aí do cooperativismo, né, alemão e europeu, porque esse parecer, esse texto, essa avaliação que eu estou realizando, tem um olhar para alguns países e tem um olhar para sistemas financeiros que nós poderíamos considerar menos desenvolvidos, com mais dificuldades, né? O caso do sistema financeiro brasileiro, ele é bastante desenvolvido, em que pese uma constelação de mercado difícil, né? Um desafio enorme em função da concentração e da estrutura oligopolista do mercado financeiro brasileiro, que se reflete em produtos extremamente caros, em produtos ruins, em produtos de difícil acesso, e aquela situação que a gente conhece bem, né? Como se diz, né? Certeza nós temos da morte dos impostos e dos lucros exuberantes dos bancos brasileiros. A crise atual não é diferente. Cresce e cresce muito o lucro no momento que toda a economia, e todos os setores, e em especial a população, tem sofrido e tem enfrentado tantas dificuldades. Essa é parte do nosso debate. Eu queria começar, porque nós teremos depois com
com Harold Spinola e com Guichiro Matsuo, nós teremos dois especialistas, nós teremos pessoas que estão realmente na frente, que estão no olho do furacão, o Harold a partir da regulação, a partir da autoridade monetária, e a experiência do PicPay, que é uma experiência muito interessante, eu creio que teremos aí informações muito interessantes, e esse tema dos meios de pagamento, da revolução dos meios de pagamento, uma palavra muito forte, revolução, né? Nós teremos a possibilidade de discutir. Mas eu queria, nos próximos 5, 10 minutos, fazer algumas ponderações iniciais. O primeiro é que o Marco Aurélio Almada, como sempre, de forma muito brilhante e muito, um verdadeiro tribuno, ele terminou a palestra dele colocando a pergunta retórica se é possível inovar sem perder o DNA cooperativo, e respondeu de uma forma muito confiante, muito positiva, né, de que, claro, que é possível e que isso não estaria em discussão, que isso absolutamente, né, é algo que faz parte, né. Eu concordo com ele, eu acho que nós temos que partir desse ponto e tentar desmitificar, não desmistificar, mas desmitificar o conceito de inovação. Muitas vezes ela assume algo quase que sobrenatural, como se inovação fosse um objetivo em si, como se o objetivo das cooperativas nesse momento, dos bancos, dos novos players no sistema financeiro, que o objetivo seria inovar. Eu considero isso incorreto, eu considero isso algo que é extremamente disseminado, né? A gente vê isso para todo lado, isso tem muito a ver com as consultorias, né? E eu trabalho com isso, mas é falso, não é uma forma correta de analisar. A inovação, ela surge do mercado, ela surge dentro de uma constelação de mercado, e ela altera essa própria constelação de mercado. Então, você tem os primeiros inovadores, os pioneiros, você tem a reação, que naturalmente passa por inovação, mas por mudanças no mercado. Quer dizer, o tema não é inovar, o tema é permanecer competitivo, permanecer no mercado e ampliar a sua participação de mercado. Para isso, inovar. Se nós não tivermos isso claro, vai parecer que o objetivo da cooperativa é inovar. O objetivo da cooperativa não é inovar. O objetivo da cooperativa é oferecer produtos e serviços de uma forma, com qualidade, com preço, com uma forma de atendimento, de distribuição, que seja tão bom quanto os bancos comerciais, os seus concorrentes diretos, e seja melhor do que os bancos comerciais, o seu concorrente direto. Eu estou dizendo tão bom quanto e, ao mesmo tempo, melhor que. Isso pode parecer um jogo de palavras, mas, na verdade, quer dizer, o produto e o serviço é tão bom quanto, e a forma de distribuir, de se relacionar, é melhor que dos bancos tradicionais. Eu estou dizendo que atendimento é uma coisa e relacionamento é outro. E atendimento, naturalmente, que existem inovações de todo tipo, né? Cresceu enormemente a participação dos canais digitais no atendimento, é uma tendência irreversível, ela é boa, ela é correta, ela é boa para o cliente, para o consumidor, para o cooperado, ela é boa para o agente financeiro, ela reduz custos, ela aumenta a transparência, ela faz com que o mercado se torne tendencialmente mais concorrencial, e aí nós vamos chegar nos meios de pagamento. Mas até aí não é a diferença. Então nós precisamos conversar sobre se é possível inovar sem perder o DNA cooperativo, nós precisamos conversar sobre o DNA cooperativo. O que realmente é diferente? Por que a cooperativa ela é diferente em relação aos outros tipos de agentes financeiros? E nós precisamos, então, conversar um pouco sobre o conceito de modelo de negócios. Modelo de negócio, não o produto. E eu diria, isso é uma discussão importante, uma discussão interessante, uma discussão difícil, complexa no Brasil, que não é o produto, mas também não é a precificação do produto. No Brasil é muito comum, é parte fundamental do discurso cooperativista,
de que o diferencial da cooperativa frente aos bancos comerciais seria o preço mais barato, preço mais justo, justiça financeira. Eu sou um pouco crítico dessa noção, também em sala de aula, também nos artigos, nos debates, eu tenho dito de que é uma vantagem competitiva, ela deve ser utilizada, ela deve ser propagandeada, é um excelente argumento de vendas, mas nós vamos ter claro que é uma vantagem, é uma situação transitória. Não é verdade, não é fato que o produto financeiro cooperativo, ele é mais barato. Ele é mais barato. No caso brasileiro, e veja que eu não estou dizendo que ele é barato, estou dizendo que ele é mais barato do que o oferecido pelo banco comercial. Porque o que o banco comercial cobra é absurdamente caro. É absurdamente caro. Você, por exemplo, se falarmos em taxa de juros, vis-à-vis o mercado financeiro brasileiro com os países da União Europeia, pegamos aí França, Itália, Alemanha, Portugal, né? Nós vamos ter uma relação bem simples, dizer alguma coisa como 10 por 1, ou de uma forma até mais simples para entender. O que se cobra de taxa de juros no Brasil por mês é o que se cobra de taxa de juros na União Europeia, na região do euro, por ano. Eu pago 1 ponto alguma coisa por empréstimo pessoal no Brasil, né? Eu pago isso menos que isso na Europa por ano. O que é por mês vira por ano. Então, naturalmente que as cooperativas, por não ter como objetivo a maximização dos lucros, por ter uma estrutura muitas vezes mais enxuta, pela proximidade na comunidade, ela tem canais de distribuição e tem estrutura de custos que tendencialmente permite um diferencial de preço. Mas isso é transitório, isso não é da natureza do cooperativismo. No mercado concorrencial, o mercado vai impulsionando que os preços se tornam muito parecidos, já que o produto é similar, é equivalente, podemos falar quase que de commodities, né? E aí o grande diferencial vai ser a qualidade. E no caso de produtos financeiros, a qualidade é a qualidade do atendimento, do relacionamento, a forma como eu levo o produto até o cooperado, até o cliente. E aí tem um debate que dialoga muito com a inovação, dialoga muito com novas tecnologias, com a digitalização, com a tendência irreversível, que é a experiência chinesa. Já na Create do ano passado eu falava sobre isso, é algo que nós devemos acompanhar, estudar, entender, mas eu não creio que esse é o paradigma que vai se sobrepor no mundo ocidental, e em especial no Brasil. Qual seja, nós temos na China uma situação de dois grandes empresas, duas grandes plataformas, né, a WeChat e a plataforma vinculada ao Alibaba, a Tencent estou confundindo aqui, a plataforma ligada ao Alibaba e a plataforma ligada ao WeChat, e essa plataforma, o Super App, como se comenta também, ela é algo que você tem na internet, você tem um canal, você tem ali dentro da plataforma um aplicativo para fazer um crédito, fazer um seguro, ao lado de marcar uma consulta no dentista, comprar flores, pedir um sanduíche numa lanchonete, financiar um carro, abastecer, comprar um produto, etc, etc. Você faz tudo na plataforma. Essa variante, isso tem aumentado, alguns players no Brasil estão apostando fortemente nisso, isso tem a ver também com toda a logística de delivery, né? Mas eu não creio que isso vai prevalecer no Ocidente, porque diferente da China, no Ocidente, em países aí como o Brasil, em toda a Europa, na América do Norte, você tem um comércio varejista, você tem uma estrutura de negócios estabelecida a longo tempo, e tem preferências do consumidor que ainda prioriza, que ainda dá muito valor ao presencial, dá muito valor à forma tradicional de comercialização. Na China, não. E na China não é porque são mais modernos, ou mais tecnológicos, ou mais inovativos. Isso tudo é verdade, mas é consequência de algo anterior. Qual seja
da falta do comércio varejista, da falta de agências bancárias, da falta de lojas a cada esquina, a cada quarteirão, a cada prédio, o que a gente tem em todo lugar. Então, nessa falta, o capitalismo vai se retornando na China, a economia de mercado, e já vai com o que tem de mais moderno, já vai com o que tem de mais tecnológico para dar vazão a uma demanda enorme, crescente, na medida que cresce também o poder de compra da população. Então, essa variante de serviços financeiros totalmente digitais e tudo sendo comandado a partir de plataformas, com inteligência artificial acoplada, com modelos extremamente potentes, com grande escala e com custos muito reduzidos, e uma situação de concorrência entre dois grandes, né? Isso não vai acontecer no Brasil, eu não creio que esse é o desenvolvimento que nós podemos esperar. O que eu gostaria de acentuar aqui é de que, se nós falarmos de modelo de negócio, então, para dialogar com o que o Marco Aurélio acabou de dizer, é que, de fato, não perde o DNA cooperativo por conta de inovação. Não faz muito sentido, a gente discute isso por aí. Quer dizer, se eu inovar e deixar de ser cooperativa por isso, eu estou, na prática, dando um tiro no pé. Porque as pessoas vêm na cooperativa por motivos que não pode ser o aplicativo. E olha que os aplicativos das cooperativas, o aplicativo do Sicoob é muito bom. E tem que ser, e não pode ser menos do que os concorrentes. Mas aplicativo por aplicativo você tem em todo lugar. Então não pode ser esse diferencial, não pode dizer vai deixar de ser cooperativa porque vai fazer grande maioria das transações através de aplicativo, através do digital, através da distância. Há pouco tempo atrás eu fazia também esse debate, lá junto com os colegas do Sicoob Paulista, com a participação de um amigo, de um parceiro da Desjardins. E é impressionante, porque eu falei alguns dados do Sicoob, o grande aumento da utilização do aplicativo e dos canais digitais durante a pandemia, e os dados do Desjardins, de Quebec, passa de 95%, 96% de todas as operações já são feitas de forma digital. Então surge, inclusive, a pergunta, então não precisa mais cooperativa, não precisa mais ponto de atendimento, como é que vai fazer? Então tem todo o debate da reengenharia, tem todo o debate da unificação, da incorporação de instâncias, de redução de custos, mas o fato é que, e esse é o testemunho do Jean, e nós estivemos lá no Quebec e vimos, o fato que essa facilidade de realizar as transações através dos aplicativos, através do telefone, do smartphone, ela veio para ficar e ele é bom. Não faz sentido hoje a pessoa se dirigir a algum lugar para ver o saldo, para ver o extrato da conta corrente, para fazer um pagamento, não é? E por aí vai, e vai se acrescentando e vai agregando valor aos aplicativos. Isso é bom. E nesse contexto, a pandemia traz algo que eu tenho observado que é muito interessante. O aumento da participação, da utilização de aplicativos, de todos os tipos, não só financeiros, mas também outros tipos de aplicativo, ele cresce na pandemia, e ele cresce também e forte entre a população de idade mais avançada, entre os velhos, entre aspas, né? Entre nós. E aí a gente pensa, mas o que foi isso, né? É por causa da pandemia? É por causa da pandemia, estão em casa e não, sei lá, fica mexendo no telefone e acaba, né? Mas, de fato, o processo que tem acontecido é de que se vai de mídias sociais, redes sociais, passa por aplicativos de delivery, que é relativamente simples, e chega nos aplicativos financeiros. Quer dizer, a baixa utilização, a falta de confiança em fazer transações financeiras através do aplicativo explica mais a menor utilização em certos segmentos do que não saber usar. Carlos, só por favor, vê o seu fone, talvez você desconectou o seu fone. Sumiu a tua voz aqui, o cabo do teu fone. Alô? Sumiu? Voltou? Ainda não. Alô? Tá bem. Alô? Opa, aí fica difícil, porque tá longe. Alô? A conexão dele Alô? com a máquina tá ok, né?
Tá ok, vou colocar novamente. Melhorou? Melhorou, dá Melhorou? para nós ouvirmos aí a sua Eu conclusão. eu ouvi daqui o melhorou. Deu eco. Melhorou Eu vou sim. encerrar, eu vou encerrar. Eu vou encerrar. É, a utilização de aplicativos, de novas tecnologias, no caso de serviços financeiros, tem uma certa dificuldade que eu reputo mais no tema confiança do que saber utilizar. A gente sempre imaginava, eles têm dificuldade, não sabem usar. Nesse meio tempo, isso já não é mais verdade. Sabe utilizar, utiliza para um monte de coisa, utiliza para um monte de bobagem, inclusive. Quer dizer, não tem dificuldade de utilizar um aplicativo. A questão é, mas o dinheiro vai subir e o que vai acontecer? E eu não sei, e tal, e tal, e tal. Né? E isso está mudando fortemente, e a chamada revolução dos meios de pagamento vai ajudar nisso, vai ajudar nisso. Com a entrada do Pix e com a possibilidade de fazermos transferência de forma instantânea, com custo tendente a zero, e 24 horas, 7 dias por semana, é de fato uma pequena revolução, mas eu diria que é uma revolução menos da tecnologia em si, porque é algo que rapidamente ela se incorpora e a gente acostuma. Isso é impressionante, né? O smartphone é coisa que é de 2006, 2008, com o iPhone, então 12 anos, né? Não é uma geração, muito menos que uma geração, para fazer essa grande transformação, então isso se incorpora. Eu acho que a grande revolução que vai acontecer a partir de agora é o fato de que a confiança de que eu boto o dedo ali, aperto alguns números e a coisa já funciona, eu faço uma leitura de código QR e o dinheiro já foi e aparece do outro lado ao mesmo tempo, e é confiável, e acontece, e não some o dinheiro, na medida que isso for sendo experimentado pela população e for adquirindo confiança, isso vai abrir, de fato, uma revolução no sentido que, puxa vida, o dinheiro funciona, vai rápido, custa quase nada. Essa história de DOC, de TED, isso é pré-histórico, é um passado que não volta mais, é caro, é demorado, é complicado, tem hora, né? Quer dizer, tem que esperar a agência abrir, né? Uma coisa confusa, mas eu diria que nós temos aqui, finalmente, aquela situação que o serviço financeiro, e aí nós temos a frase importante que de Bill Gates, há muito tempo atrás, visionário, ele disse que os bancos não são importantes. Importante é o banking. Banking é serviço financeiro, são as transações que são importantes. Se eu faço a transação a um custo baixo, confiável e bastante eficiente, qual é o agente financeiro que está por detrás? Qual é o diferencial do agente financeiro que está por detrás? E aí o DNA cooperativo, o modelo de negócio cooperativo, diferente do modelo de negócio do banco comercial tradicional, seja público ou privado, ou do banco de desenvolvimento, ou do banco, ou banco de fomento, aí nós temos um grande diferencial. Estão me avisando aqui que o tempo acabou, e eu quero encerrar dizendo o seguinte: o banking, o serviço financeiro, é basicamente depositar dinheiro, movimentar dinheiro e emprestar dinheiro. Quer dizer, a revolução dos meios de pagamento. Uma nova forma muito rápida, muito eficiente, a baixo custo, de movimentar dinheiro de um lado para o outro, ele traz um elemento fundamental para todo qualquer agente financeiro, e o agente financeiro cooperativo naturalmente também, que é informação. Siga o dinheiro. Se eu conheço o cash flow, se eu conheço o fluxo de caixa, para onde vai o dinheiro, da onde vem o dinheiro do meu cooperado, do meu cliente, eu tenho condições de oferecer melhores produtos, melhores serviços, na medida que eu diminuo o risco, na medida que eu ofereço algo mais adequado. Então, na verdade, a grande revolução vai ser aumentar a transparência no mercado, aumentar a concorrência no mercado e fazer com que eu possa, junto com a movimentação de dinheiro, através dessa forma bastante eficiente, eu possa, então, atuar nos outros campos, com os outros produtos e serviços financeiros, qual seja, em especial, a captação de depósitos, né, as aplicações de investimentos, de um lado, e ofertar crédito e financiamento do outro lado. Eu fico por aí, naturalmente que eu me entusiasmei um pouco, como sempre,
Mas eu agradeço novamente o convite. Eu estou observando que eu tenho uma porta aberta atrás de mim. Está começando a fazer frio já aqui. Eu vou aproveitar para fechar a porta. Mas nós temos em seguida, então, eu passo para o moderador. Eu creio que agora é a participação do Harold. Já saudar o Harold, e certamente é uma das pessoas em nosso país que mais conhece, que mais entende, que mais tem informação do sistema financeiro nacional e da participação do cooperativismo aí dentro. Eu fico sempre impressionado, positivamente impressionado, com a quantidade de informações que o Harold tem, mas principalmente como é que dessas informações ele consegue tirar uma análise bastante apurada do momento que vivemos, das dificuldades, das possibilidades, dos desafios. É sobre isso certamente que ele vai falar. Eu devolvo aqui para o moderador, o nosso eterno e extremamente competente moderador. Muito obrigado, Carlos. Foi brilhante a sua apresentação. Muito obrigado. O Carlos continuará conosco, porque no final teremos o debate. O Carlos participará conosco também do debate. Então, já entraremos para a segunda apresentação, com muita satisfação, que trazemos no nosso Create Digital, o Harold Spínola. O Harold falará sobre novas tecnologias empoderando consumidores e cooperativas de crédito no mundo digital. O Harold atua na área de fiscalização do Banco Central do Brasil há 21 anos, onde ele já ocupou posições de gestão em diferentes áreas, e atualmente ele é o chefe do Departamento de Supervisão de Cooperativas e de Instituições Não Bancárias, o DESUC. Harold, seja bem-vindo aqui no nosso Create Digital. Ok, boa tarde. O som tá bom? Estão ouvindo bem? Estamos ouvindo. Tudo certo. Ok, então. Então, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui. Eu queria começar agradecendo o Cavina e o Agita pelo convite. Agradeço em meu nome e em nome do Banco Central do Brasil. Essas oportunidades são riquíssimas para troca de informações, para ouvir, né? É uma pena que no evento virtual eu vou ouvir poucos vocês, né? No evento físico a gente tem uma interação bem forte depois da palestra, mas são os novos tempos. Podemos começar a apresentação e começa aqui no primeiro slide de abertura, que é o cooperativismo em velocidade digital. O cooperativismo, ele sempre... Pode voltar o slide, por favor. O cooperativismo, ele sempre foi inovador. O cooperativismo sempre esteve além do seu tempo. A diferença nesse momento, gente, a diferença das coisas é a velocidade. Então, nesse primeiro slide já tem boa parte do desafio de vocês, que é passar para a velocidade digital. Não é se digitalizar, é passar para a velocidade do mundo digital. Podemos ir para o próximo slide. Aqui, para início, né, eu queria registrar que há 15 anos foi criado o DESUC, que é um departamento especializado em cooperativas. O Banco Central apartou uma parte da sua estrutura, pessoas para procurarem entender e trabalhar com cooperativismo. E antes, lógico, o cooperativismo tinha seu espaço, mas isso é uma grande sinalização da importância que o cooperativismo passou a ter dentro do Banco Central e dentro do sistema financeiro nacional. Nesses 15 anos, a gente colheu vários frutos dessa parceria. Então, tivemos a própria Lei Complementar 130 em 2009, depois tivemos uma norma que é a 3859, que o pessoal conhece, se refere muito a ela, que trouxe regras de organização e constituição. Em 2013, o FGCOP. Em 2015, aí a 4434, que devolveu um grau de liberdade ao cooperativismo e para nós passou apenas a importar o grau de risco da cooperativa, quer dizer, se ela é plena, se ela é clássica, o capital empréstimo, e o Estado sai e entrega para os cooperativismos para que elas tratem, para o cooperativismo, para que as cooperativas tratem o seu quadro social da forma como bem entender. Né? O banco passa a olhar elas como entidades de negócio.
e elas passam a ser clássicas, capital e empréstimo. Em 2015 também a auditoria cooperativa, e aí em 2009 e 2020 a gente tem hoje no Congresso a revisão da Lei Complementar 130. E em 2019 vem o presidente Roberto Campos e nós temos um coroamento desse espaço do cooperativismo e ele entra na agenda BC-RECH. E o Banco Central traz, né, uma proposta de parceria com o cooperativismo, acreditando que o cooperativismo é um conjunto diferenciado dentro do sistema financeiro nacional que tem um papel relevante no sistema financeiro nacional e na sociedade. Podemos ir para o próximo slide. É lógico que nenhuma parceria, toda parceria tem que ter equilíbrio. Então, da parte do cooperativismo, existem 4 compromissos que a gente aproveita esse momento aqui para relembrar. O cooperativismo tem um compromisso com o Banco Central de aumentar sua participação no sistema financeiro nacional, de 9 para 20 nas operações que realmente podem ser consideradas como típicas do cooperativismo. Um aumento da participação dos seus cooperados, né? Do cooperativismo no crédito que seus cooperados tomam, que é o número 1. Um aumento da associação das pessoas de renda mais baixa e do crédito concedido a essas pessoas e um atendimento, uma maior presença, um atendimento maior para o norte e para o nordeste. Então, esse é o compromisso cooperativismo que a gente está aqui gentilmente lembrando, né? Por outro lado, podemos ir para outro slide. Dentro dessa parceria, próximo slide, por favor. Nós já entregamos, né, a possibilidade das cooperativas singulares captarem depósito de poupança rural, captarem depósito de poupança habitacional no nível da singular, emitir letra financeira, emitir letra imobiliária garantida. Houve uma liberação, né, das exigências de capital nas operações intrasistêmicas, dentro de um mesmo sistema cooperativo, menos exigência de capital, liberando possibilidade do cooperativo operar mais. E a Lei Complementar 130, que tramita em caráter de prioridade no Congresso. Acredito que agora, com a agenda do Congresso um pouco mais liberada, isso deve voltar com força. Muito bem. Podemos ir mais um slide. E agora, entrando propriamente no cerne da apresentação, né, nós temos um mundo em mudança, sem dúvida. E o mundo financeiro, mais ainda, mais rápido, né? E isso está mexendo com as redes de atendimento, com os meios de pagamento, com os produtos e com acesso à informação, né? Podemos ir para o próximo. E aí, foi citado pelo Almada, pelo Carlos, né, a questão do Pix. O Pix realmente é uma mudança muito radical de como o dinheiro vai transitar, como os valores vão transitar. E faltam 55 dias para o funcionamento pleno, não é para o teste. Em 55 dias vocês vão poder estar trocando dinheiro pelo Pix, né? Hoje nós temos o dinheiro como meio de pagamento, os meios eletrônicos, DOC, TED, cartões, e agora o Pix. O que é o Pix? Assim, em poucas palavras. Há um compromisso, né, de uma performance mínima de 50% das operações, no mínimo, serem consumadas em 6 segundos e 99% em até 10 segundos. Isso quer dizer que a hora que você apertar o botãozinho, 6 segundos depois, o dinheiro está na outra ponta. O valor está na outra ponta. Então nós temos o pilar da velocidade, uma disponibilidade de 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Segurança, as regras são do Banco Central, e o Banco Central é que está no centro, porque o sistema de pagamentos instantâneos, onde as transações ocorrem, é um sistema abrigado dentro do Banco Central. Então o Banco Central tem as regras, ele tem o sistema de liquidação, e ele também é o depositário das chaves, que a gente já vai falar logo adiante das chaves. Conveniência, né? O Banco Central exigiu
usabilidade, foco no usuário. Multiplicidade de casos de uso, que vai aparecer no próximo slide, então não vou falar agora, mas são diversas possibilidades de uso. Informações agregadas, quer dizer, a transação não leva só o valor, ela leva dados que permitem a identificação. Então, por exemplo, no e-commerce, você vai fazer o pagamento, além dele chegar em 6 segundos na outra ponta, o comerciante, o marketplace, ele vai conseguir identificar no ato quem fez o pagamento. Hoje, quando você compra, você tem o débito no seu cartão, né, ou paga o boleto, e fica um tempo lá a transação parada até haver a identificação e a confirmação. Às vezes isso leva 1, 2, 3 dias. Depois é que a mercadoria vai para o correio. Hoje, quer dizer, daqui a 55 dias, em 6 segundos, lá na outra ponta, é possível saber que o Herald pagou aquela compra daquela mercadoria. Então, em tese, o operador do e-commerce pode imediatamente despachar o produto. Então, isso está no fluxo de dados, as informações agregadas, em um ambiente aberto, né? Ele é obrigatório, ou era obrigatório, para 34 instituições que tinham acima de 500 mil contas de relacionamento, contas de transacionais, que são contas de depósito à vista, de poupança ou contas de pagamento, mas 980 instituições aderiram no total, quer dizer, 946 voluntariamente a esse ambiente. Podemos ir para o próximo. E o que que acontece? Eu posso fazer transferências de pessoas para pessoas, física para física, da pessoa física para a jurídica, para o comércio ou para empresas, entre empresas, das pessoas para o governo, do governo para as pessoas físicas, dos negócios para o governo e do governo para os negócios. Então, por exemplo, eu posso pagar taxas, eu posso pagar impostos, eu posso receber benefícios sociais, né? E tudo isso vai acontecer de uma forma bem diferente do que é hoje, além da rapidez. Eu vou poder vincular o meu número de telefone em uma determinada instituição. Então, se você souber o meu número de telefone, você pode mandar o dinheiro para mim, esse dinheiro cai automaticamente na minha conta que eu tiver vinculado ao meu telefone. Eu posso vincular o meu e-mail, posso vincular o meu CPF, e se eu não quiser dar dado nenhum meu, eu posso vincular uma chave aleatória que o sistema gera, um código que o sistema gera para mim, e eu posso ser identificado por aquele código, né? Além da possibilidade do uso dos QR Codes, né, estático ou dinâmico. Imagina, hoje você vai num restaurante, o dono do restaurante vai ter lá colado, perto do caixa, um QR Code que identifica que ele, por exemplo, é cliente do Sicoob Metropolitano, e eu vou comer no restaurante. Terminado o almoço, vou pegar o meu celular, aponto a minha câmera para aquele QR Code, digito o valor e mando para ele. Em 6 segundos ele confirma e deixa eu ir embora do restaurante. Quantos intermediários no meio? Nenhum. Hoje, quando eu saco o meu cartão de crédito ou débito e passo na maquininha dele, existem diversos intermediários entre a minha instituição financeira, onde está depositado o meu dinheiro, e a instituição financeira do dono do restaurante, onde ele tem o seu dinheiro depositado. Toda essa cadeia desaparece. É quase que equivalente de eu tirar dinheiro físico do bolso, papel moeda, e entregar para ele. Esse é o maior aspecto disruptivo do Pix. Então ele revoluciona. E o que é que vão fazer esses intermediários que hoje estão no meio? Eles vão ter que se reinventar. Eles vão ter que me disputar. Eles vão ter que me convencer, ao invés de usar o Pix, usar o cartão de crédito por algum motivo. Eles também vão ter que dar vantagem para o comerciante, oferecer a possibilidade de eu passar o meu cartão de crédito. Então, há uma mudança de todo o ambiente. Não é simplesmente a velocidade ou a possibilidade de pagar.
É uma disrupção dos modelos de negócios. Podemos ir adiante. Então, esse é mais um fator que vai acelerar muito um movimento que já está acontecendo, que é da otimização das redes de atendimento. A gente tem visto um movimento, né, de redução, de redimensionamento, de redefinição da rede. E isso vai acelerar muito mais. E o Pix, tudo isso que nós falamos, é para daqui a 55 dias. Em 2021, eu também vou poder sacar dinheiro com o Pix. Então eu vou lá naquele mesmo restaurante, né, vou pagar a minha conta e vou pegar dinheiro. O comerciante vai participar dessa cadeia, ele vai me dar a refeição e vai me dar o dinheiro. Eu não vou precisar ir na minha agência nem no ATM para buscar dinheiro. Eu vou me abastecer de dinheiro físico com o próprio comércio. Isso também muda diversas coisas que tem aí no meio. Agora, as coisas vão acabar? Não, as coisas vão se transformar. Né? Muito bem. Então, e que isso vai somar, como todos já falaram aí, ao uso intensivo de soluções virtuais. Né? Podemos ir adiante, por favor. Bom, e se a gente está falando que as redes de atendimento vão se transformar, vão se redefinir, vão ser questionadas, a gente precisa lembrar que o cooperativismo de crédito está fisicamente em mais de 2.600 municípios brasileiros. Podemos ir adiante. Aí, só para provocar, nesses 2.600 municípios brasileiros, o cooperativismo de crédito tem aproximadamente 7.000 agências ou postos. Né? Quase 7.000. Aí vem, nesse mundo novo, e se a gente pega o gráfico de 2010 a 2019, que é a última data aqui, o cooperativismo praticamente dobra o seu número de cooperados de 5 para 10 milhões. Aí vem um negócio de cor roxinha, né, que nasce em 2015 e em 4 anos passa a atender 20 milhões de pessoas a partir de um escritório onde eu não posso ir, onde eles não atendem o cliente deles, mas eles atendem plenamente 20 milhões de pessoas na nuvem, no mundo virtual. É um negócio, a gente só pegou um negócio. Também tem o verdinho, tem o amarelinho, a gente está aqui falando só do roxinho. E isso é uma provocação. Talvez muitos dos cooperados também tenham na sua carteira um cartão roxinho. E se a gente olhar antes da pandemia, né, a projeção é que até 2024 esse número de 20 milhões passasse para 40 milhões de usuários. E aí? Vamos adiante. Isso é uma oportunidade ou é uma ameaça? Próximo. E aí, nós perguntamos para você, individualmente. Nós devemos estar agora na apresentação com 589 pessoas nesse momento. Então, você, cada um desses 589, né, você acha que com a transformação digital, qual é o valor agregado da sua rede de atendimento própria? Que valor tem essa rede? Você entende que nesse cenário, os terminais de atendimento, os ATMs exclusivos, são uma estratégia ou um custo? Tê-los é uma estratégia, um custo? E tê-los exclusivos muda ainda mais essa ótica. E aí? Né? O que é que vocês acham?
O que é que cada um de vocês acha? Vamos adiante. Pode passar o slide. A resposta, gente, é que agências e postos de cooperativas, elas vão muito além do atendimento. Vão muito além da prestação de serviço. Elas são locais de relacionamento e, principalmente, de desenvolvimento do pertencimento. Existe toda essa transformação digital o termo physital, que é juntar a tecnologia, né, com o físico, e esse é um grande desafio. E o cooperativismo tem uma riqueza imensa que nenhuma fintech tem. As fintechs até têm relacionamento, mas o pertencimento. E ali embaixo tem um símbolozinho, somos copy. Será que nós estamos efetivamente praticando isso? Será que nós estamos efetivamente sendo copy? E fazendo com que o cooperado se sinta copy? Porque, como foi dito há pouco pelo Carlos, né, as soluções vão ser cada uma mais interessante que a outra. Por melhor que seja a minha solução tecnológica, o meu app, né, por mais atrativo que ele seja, por melhor que sejam os produtos, haverá outros tão bons quanto. E onde que está a diferença? A diferença está no pertencimento. No cooperado, saber que ele é um cooperado e que a cooperativa é dele. É isso que vai fazer a diferença. É lógico que ter um excelente app, ter usabilidade, ter meios, ter tecnologia, ter rapidez, ter prateleira de produto, isso é base. Se não tiver, você está fora do jogo. Agora, o que é que você não pode deixar de ter? Você não pode deixar de ter um cooperado, porque é isso que vai trazer a fidelidade dele. Podemos avançar. E aí, dentro desse jogo, né, vem mais uma coisa, que foi citado já, que é o Open Bank, que lida com o trânsito de informações do Sistema Financeiro Nacional. Na verdade, isso aqui vai organizar. Né? Porque a informação hoje, nossa, está na nuvem. Praticamente a sua vida é exposta, tudo seu é exposto. Né? Então isso organiza dentro do Sistema Financeiro Nacional essa questão. Como é que é hoje? Hoje, a cooperativa ou a instituição financeira acha que a informação é dela. Mas a informação não é dela, a informação é minha, cooperado. E o que o Open Bank traz? Eu posso usar isso a meu favor. E a partir daí, se a informação é minha, eu posso permitir que ela seja compartilhada. Que alguém venha aqui na minha cooperativa, onde eu sou cooperado, e veja as minhas informações. Alguém que pode me oferecer um produto melhor, que pode me oferecer um produto mais barato, um produto mais customizado, e eu permito isso para ele. Vem aqui, venha me ver. E você, cooperativa, me mostre. É lógico que nesse jogo ele é obrigatório para as instituições do segmento 1 e 2, que são as grandes instituições, mas ele é opcional para os outros. Agora, se eu não permito, eu também não posso obter. Então, se eu não deixo que a minha instituição mostre os dados, ela também não pode olhar os dados lá. E aí, vamos avançar um slide. Ele tem um cronograma, a fase 1 agora, em novembro, é a publicidade, o compartilhamento dos produtos. Né? O que é que você tem, que produto você tem, que taxa você pratica. A fase 2, que é em maio, é a troca de informações, a possibilidade de troca de informações do cliente, que produtos esse cliente consome, qual é o portfólio dele, qual é o perfil dele. E tem a fase 3,
que é em agosto de 21, que é mandatória, e aí você não pode ficar de fora, que é a questão dos iniciadores de pagamento e o encaminhamento de propostas de operações de crédito. E a fase 4, que é outros dados que não está muito bem definido ainda, né? Vamos avançar. E aí, Open Banking, já que ele é uma possibilidade, eu posso ficar de fora, ou posso aderir, ele é uma oportunidade ou ele é uma ameaça? O que é que você acha? Próximo. Para que você possa responder essa pergunta, nós vamos apresentar 2 slides aqui. Um que fala do crédito. Hoje, considerando esses 10, 11 milhões de cooperados, eles só tomam dentro das cooperativas 28% do crédito que eles tomam no Sistema Financeiro Nacional. 72% do que os seus cooperados têm de operação de crédito não tomaram com as cooperativas. Próximo. E aqui não são dados agregados de todo o cooperativismo, mas são uma parte relevante. O que ele tem de poupança, o que ele tem de dinheiro aplicado, né, apenas 37% ele põe na cooperativa, 63% ele aplica no mercado aí fora, nos outros agentes financeiros. Então o seu cooperado está muito mais fora do que dentro. E aí, volta a pergunta, você tem mais a ganhar ou a perder em trocar informações? Se o seu cooperado já está mais fora do que dentro. Provavelmente, você tem muito mais a ganhar se você puder entender por que ele está fora. E você só vai poder saber por que ele está fora se você trocar informações. Próximo. E você acha que a sua cooperativa deve atender todas as necessidades dos cooperados com produtos exclusivos? Faz sentido nesses tempos a verticalização dos produtos e serviços oferecidos aos cooperados? Quer dizer, o cooperado que se adapte ao meu portfólio. E por mais que eu invente, considerando o espectro, considerando a amplitude do sistema financeiro nacional, do que existe produto, eu nunca vou conseguir oferecer tudo. Não é? Então faz sentido ou não? Próximo. Hoje eu tenho o modelo atual, eu tenho um portfólio de produtos, por maior que seja, ele é limitado. E o cliente tem que comprar aquilo que eu tenho para oferecer, né? O cooperado, no modelo atual. Se ele quiser uma coisa diferente que eu não tenho, ele tem que ir do lado de fora, tem que ir no outro mercado, porque aqui eu não tenho para dar para ele isso. E qual é a tendência do novo modelo? A tendência do modelo, das instituições em geral, é ter o que o cliente quiser. Não importa se esse produto é meu. O mercado está caminhando para uma questão de parceria, de cooperação. Nós temos alguns modelos de sucesso que são plataformas apenas. São supermercados de produtos financeiros. Alguns modelos de sucesso. Um bem conhecido, com 2 letrinhas. Não é? Que muitos cooperados aplicam dinheiro lá e vocês sabem disso. Mas eles estão aplicando dinheiro lá? Não, eles estão aplicando dinheiro por intermédio daquela empresa. Provavelmente num produto de um terceiro. E aí com isso eu consigo ter uma personalização, né? Porque o que o cooperado precisar, eu tenho. Próximo slide. Próximo. Isso. Então é isso, gente.
Não, pode voltar. Era aquele da cestinha mesmo. O importante é eu atender. Não importa que produto está sendo comprado, importa que esse produto esteja sendo comprado por meu intermédio, eu cooperativa. Importa eu manter o vínculo, fomentar o vínculo, eu ser a solução para o meu cooperado. Próximo. E qual é a base da relação, então, entre cooperativismo, cooperativas e cooperado? Podemos ir? As pessoas hoje vão chegar na cooperativa basicamente por 4 motivos. Por uma oportunidade. Aquela cooperativa é uma oportunidade para mim que apareceu. De um produto, de uma solução, de uma comodidade, de uma indicação. Por uma necessidade. É a cooperativa que tem a taxa para pagar, é a cooperativa que está com a solução e ela vai resolver a minha necessidade. Só encaminhando então para o final, nós já estamos com o tempo. Sim, já pode deixar. Esgotado. Obrigado. Pode também, eu posso encarar ela como um negócio. Ou como uma forma de ser, um conceito de ser cooperado. As pessoas entram por qualquer um desses motivos. Agora, qual é o desafio das cooperativas? É fazer com que elas permaneçam pelo conjunto. Então, a cooperativa tem que ser sempre uma oportunidade, uma necessidade, um negócio, uma forma de ser ou de pensar. Próximo slide. E aí, gente, as cooperativas, elas são sociedades de pessoas. Nós somos complexos por definição. E esse gráfico mostra o seguinte. A parte do meio, amarela, é o que é bom e o que é ruim. Por quê? É ótimo ser uma sociedade de pessoas, é ótimo ser esse modelo. Por isso as cooperativas têm crescido. Mas é também por isso que elas não crescem mais do que cresceram até agora. Ou por isso que elas gastam energia. Porque é uma sociedade de pessoas. A intercooperação é ótima quando eu pratico. Mas é muito ruim quando eu não pratico. A idade média do quadro de associados, que se por um lado traz pessoas melhor, mais bem solucionadas economicamente, por outro lado o quadro também envelhece. Elas têm coisas muito boas, que está no verde, que é a atuação local, a capilaridade, a educação financeira, os programas sociais, e coisas que precisam realmente ser enfrentadas, governança, o conhecimento pela sociedade, que as cooperativas são muito pouco conhecidas fora do seu próprio meio, e as restrições regulatórias, que é o que nós temos endereçado bastante nos últimos tempos. Pode ir. Próximo. Então, gente, intercooperação, né? O tema que está lá no site do Create é intercooperação. Por que não começar pela inovação? E eu queria provocar o Agita. Talvez a gente devesse ter escrito assim: intercooperação. Por que não recomeçar pela inovação? Isso, se a gente olhar só o aspecto do que se perde por não intercooperar entre as cooperativas do ramo crédito. Quanto se perde por não haver intercooperação efetiva entre os 7 ramos do cooperativismo? Próximo. Isso daí é a porta do Banco Central em Brasília para dizer que o Banco Central é uma das casas do cooperativismo e que a porta está sempre aberta para vocês. Próximo slide. Final. Muito obrigado. Muito obrigado, Harold.
Foi excelente. No final, o Harold continuará com a gente. Teremos também o debate. Já estão chegando aqui algumas perguntas muito interessantes para que a gente faça aos nossos convidados. E já emendamos com a terceira apresentação dessa nossa tarde, nosso primeiro dia. Nós teremos a apresentação do Geichiro Matsuo Denso, que falará agora sobre como serão as instituições financeiras no futuro, na visão das fintechs, o empoderamento do consumidor. O Geichiro é formado em administração de empresas, com MBA em formação para altos executivos e também em agronegócios. Tem mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, principalmente no Banco do Brasil. Ele é ex-CEO da PicPay, atualmente é membro do conselho, além também de ser o presidente do conselho da Tupi. É com muita alegria, Geichiro, que nós do Create Digital recebemos você conosco aqui nesta tarde. Seja bem-vindo. Estamos sem o seu áudio. Agora sim. Perfeito. Muito bem, muito obrigado. É um prazer muito especial estar participando desse evento do cooperativismo. Na verdade, eu tenho uma ligação bastante próxima ao setor. Na minha carreira de mais de 30 anos no Banco do Brasil, eu trabalhei em agências ligadas ao agronegócio, em especial aí na região oeste do Paraná, e também como coordenador do agronegócio do Paraná na década de 2000. Então, isso fez eu admirar cada vez mais esse setor tão importante. Quando o Marino, que foi um líder para mim, o Ideval, um coach, me convidou para participar aqui, eu fiquei muito feliz de estar podendo compartilhar um pouco a visão dessa revolução que está passando o sistema financeiro. Na minha visão especial, a gente está vivendo um momento de transformação estrutural. Eu vejo que está se formando uma nova arena competitiva e o setor, o cooperativismo tem aí, na minha visão, uma oportunidade muito grande, um diferencial muito grande para dar um passo em direção a essas oportunidades que estão surgindo nesse momento da digitalização, vamos chamar assim. Então, como já foi apresentado, eu trabalhei por mais de 30 anos no Banco do Brasil. A minha última posição, eu liderava as agências de varejo, eu terminei a posição como vice-presidente de varejo, e eu decidi, em um momento da minha carreira, quase 2 anos atrás, que eu ia, usando aqui o termo das startups e das fintechs, eu iria pivotar minha carreira porque eu queria participar da vida, da construção, do momento, do lado das fintechs. E aí, há 1 ano e meio atrás, eu assumi como o CEO da PicPay e tive a oportunidade, durante esse período, de viver diariamente essa transformação. Então, eu quero aqui, nesse tempo, poder compartilhar um pouco da visão das mudanças que estão acontecendo. O Carlos Alberto e o Harold já foram muito felizes em passar a visão, em detalhar. O Harold fez 2 provocações bacanas ali, Vale a pena ter terminal exclusivo? É custo ou é oportunidade? Ter produtos que você só desenvolve e é só para os seus clientes do setor é um diferencial ou é hoje um custo? São provocações importantes que eu acho que todo sistema tem que fazer nesse momento tão importante, de uma disrupção, sem dúvida nenhuma. Então, eu queria, por favor, se pudesse passar o próximo slide. Gente, esses dados aqui que estão no slide, nós todos assistimos aí nessa última década. Setores tradicionais que tinham posições estratégicas de liderança, que tinham muitas vezes a sua força em seus ativos, a sua força em sua marca,
a sua força em presença física, eles foram totalmente disruptados. E disruptados por modelos de negócio. A gente fala, foi disruptado pela tecnologia? Sim, tecnologia contribuiu para isso. Mas foi disruptado por modelo de negócio. Modelos de negócios impulsionados, obviamente, pela tecnologia, que tem ao centro o consumidor, que tem ao centro a dor do consumidor. Modelos de negócio de startups que olharam para a dor dos usuários, a dor dos empresários que precisavam de soluções nos seus negócios e foram lá, né, e colocaram empresas, modelos de negócio que fizeram com que simplesmente muitas empresas líderes aí desaparecessem do mercado. Aqui no canto esquerdo, nós temos o case do PicPay. O PicPay é uma startup que foi criada em 2012, né, 3 fundadores, 3 jovens lá em Vitória, né, muito recente, né, 2012, esses dias mesmo. Aliás, em 2012, a gente nem tinha o ecossistema chinês como é hoje, né, a China ainda vivia o mundo do papel, do dinheiro papel, mas o Brasil tem um sistema de pagamento, né, não estou nem falando do Pix, que vai dar um salto. Sempre teve um sistema de pagamento muito robusto, muito melhor que qualquer case no mundo. Mas esses empreendedores olharam e entenderam que a fricção para uma empresa, né, receber o pagamento, a fricção para o usuário ter que andar com carteira, ter que andar com vários dispositivos no seu bolso, ao passo que ele poderia resolver tudo pelo smartphone, criaram esse modelo de negócio. E criaram lá em 2012, em uma época em que nem se imaginava que a gente ia conseguir resolver praticamente tudo da vida da gente pelo smartphone. Apostaram lá em 2012 que o QR Code seria uma das tecnologias que traria casos de uso que a gente nem imagina, né? E apostaram muito lá em 2012, entendendo que não poderia limitar pagamento entre as pessoas só no horário comercial, horário comercial que um TED e um DOC funcionam. Criaram um ecossistema, né, que as pessoas que tivessem dinheiro dentro da carteira digital PicPay pudessem fazer pagamento entre si 24/7. E isso revolucionou a época, né? Obviamente que hoje, lá em Vitória, onde é o case onde nasceu o PicPay, 80% da população tem o PicPay. Então, na verdade, aqui é mais o PicPay, na verdade, é um depoimento aqui, um case de que o Pix, né, eu vou falar um pouco mais à frente, o Pix de fato trará uma revolução, uma mudança estrutural, uma possibilidade de ganho de produtividade na economia muito grande. Porque a gente, dentro do ecossistema PicPay, que hoje tem perto de 30 milhões de usuários, a experiência do usuário é muito boa. Você, com 2, 3 toques, você faz pagamento 24/7. Né? E isso destrava um monte de possibilidade. A possibilidade de você usar QR Code destrava casos de negócio que a gente nem tem ideia. Esse dia mesmo eu vi um vídeo lá em Vitória, que a pessoa estava num casamento, né, e tem aquela cena tradicional lá no final, ou durante a festa, do noivo oferecer a gravata e cortar, né, acho que todo mundo já viu uma cena dessa, e trocar por contribuição em dinheiro das pessoas convidadas. Aquela cena, há anos atrás, ela era feita uma troca entre um pedaço da gravata e um dinheiro em papel. Depois, com a evolução de que ninguém mais quase sai com dinheiro na carteira, você sai com um cartão, para essa cena acontecer, teria que ter uma maquininha e um cartão. Mas com o QR Code, né, com o smartphone e o QR Code, a pessoa, o noivo, né, abre lá o seu smartphone com a carteira digital, põe o seu QR Code, e as pessoas que estão na festa simplesmente vão lendo ali e vão transferindo o dinheiro. Então, casos assim, a gente tem vários no mercado, vários lá, inclusive no Brasil todo,
originário do ecossistema PicPay. Bom, passar o próximo slide, por favor. Agora, eu falei no início, né? E essa minha crença, eu acredito muito, e a gente está assistindo cada vez mais isso acontecer. O sistema financeiro brasileiro sempre foi muito, além do sistema de pagamento ser bastante evoluído, ele sempre foi muito robusto, né? Tanto que o Brasil passou por crises econômicas, aliás, crises financeiras, muito melhor que muitos países do mundo, né? Fruto de uma regulação bem feita, fruto de uma maturidade do nosso sistema, né? Isso a gente não tem. O Brasil é case no mundo. Agora, a gente está assistindo nos últimos anos uma mudança estrutural nesse sistema financeiro. Uma mudança para o bem, né? Esta agenda que o Banco Central tem, pró-competitividade, né? Agenda, a hashtag BC, pró-competitividade, pró-inclusão financeira e pró-educação financeira, vai criar uma nova arena competitiva. Uma nova arena em que, na minha visão, quem vai ganhar muito, né, é a sociedade, é a economia, é a produtividade da economia. Eu acho que é muito importante, né, o setor do cooperativismo estar bastante atento, né, e aproveitando que isso não seja uma ameaça, por outro lado, seja uma oportunidade para que o setor consiga dar este salto. Porque, na verdade, quando a gente olha para o DNA do setor, o setor ele tem um DNA de disrupção, né? Eu assisti isso no sistema financeiro. Eu trabalhei em Curitiba na década de 2000 e eu lembro que nós, Banco do Brasil, não conseguíamos chegar para fazer a distribuição do Pronaf, aquele Pronafinho, para pequeno produtor rural. As nossas agências físicas não davam conta de fazer. Com quem que a gente contava naquela época? Com quem que a gente fazia parceria? A gente fazia parceria, por exemplo, aqui na época, nem lembro, não sei o nome, se continua hoje, a Cressol. Então o setor, ele criou uma forma de chegar nesse produtor rural pequenininho. Porque o DNA do sistema é conhecer profundamente o pequeno produtor, o grande produtor. Então, já existe no DNA do setor essa preocupação em levar um atendimento diferenciado, que os grandes bancos da época e hoje ainda não conseguem levar. E tem diversos exemplos que a gente podia citar aqui, que o setor tem, de fato, tem no DNA isso, e não pode, na minha visão, perder esta oportunidade e deixar que que essas disrupções sejam uma ameaça. Pelo contrário, possa aproveitar isso como uma grande oportunidade. Por quê? Porque a gente está vivendo, né? Essas mudanças estão sendo impulsionadas por 3 grandes vetores, na minha visão, né? Primeiro é acesso à tecnologia, né? Hoje, dificilmente, tem uma coisa que a gente não consiga resolver pelo smartphone, né? A gente pede carro, a gente pede comida, a gente trata de diversos serviços burocráticos pelo smartphone. Né? E com a pandemia, né, eu assisti esse case, esta curva de adoção de tecnologia, aquela famosa curva da adoção de tecnologia que o professor de psicologia lá em 1962 mapeou, que tem os adotantes iniciais, a maioria tardia e tem o retardatário, já vinha acontecendo, né? Cada vez mais pessoas estavam usando o smartphone para fazer as coisas. Só que com a necessidade, a partir de março, de ficarmos em casa, de não ter contato físico, isso acelerou muito. Então, pessoas, né, culturalmente até de nível baixo, que a gente imaginava que não conseguisse fazer as transações pelo smartphone, acabaram tendo a necessidade de se buscar isso. Pessoas com mais idade, que a gente imaginava que tinha dificuldade, por uma necessidade, acabaram adotando tecnologia. Dá um número aqui para vocês. A gente, em média, abria 500 mil contas mês no PicPay lá no primeiro trimestre. A partir, né, do isolamento social, isso multiplicou por 6, porque as pessoas estavam querendo pagar sem necessidade de contato, e também os estabelecimentos comerciais, né? Quem não assistiu aí os deliveries informais,
A padaria que não podia mais receber gente para fazer refeição lá, ou restaurante, acabou achando um jeito de entregar, né, a domicílio, e para isso precisava um meio de pagamento. E as carteiras digitais acabaram se tornando uma opção para isso. Então, este vetor de acesso à tecnologia foi muito acelerado. Nós acabamos acelerando essa curva aí 2, 3 anos. E quando a gente olha, inclusive, para os benefícios sociais que foram distribuídos pelo governo federal, foi tudo via app, né? Então, realmente, o Brasil está se transformando em um país, de fato, tecnológico, nesse sentido da população usar. Agora, com isso, vem o fator 2, que é o empoderamento do consumidor. À medida que as pessoas têm no smartphone 24/7 em sua mão o poder de trocar de marca, isso é um desafio tremendo para todos os setores e para todas as marcas. Simplesmente eu não gosto ou sou mal atendido por uma marca, eu simplesmente deleto e faço um download de outra marca. Isso muda completamente a forma das empresas se organizarem para levar serviços ao consumidor. E isso tem impacto no mercado financeiro, obviamente, né? E o terceiro, né, que acelera mais ainda, e aí especificamente no setor financeiro, se de um lado eu tenho um consumidor com acesso à tecnologia empoderado, eu tenho uma agenda regulatória do nosso regulador, do Banco Central, muito favorável à competição. E aí eu queria que passasse o próximo slide. Por favor, a próxima. Se a gente pudesse resumir em um slide a transformação que está acontecendo no sistema financeiro, eu traduziria neste slide aqui com 2 comparações. Olha só, eu venho comentando aqui que a gente está assistindo a criação de uma nova arena competitiva. Uma nova arena competitiva em que o foco é parceria, em que o foco é API, em que o foco é compartilhamento. Eu quero explorar um pouco mais isso, mas eu queria fazer uma comparação aqui do passado e dessa nova arena. Durante muito tempo, e a gente tem no Brasil uma concentração bancária do varejo. 5 bancos têm, mais de 80% do mercado de varejo. Por que isso foi possível durante muito tempo? Porque a competição se dava por uma necessidade de você ter uma agência física, você ter um espaço físico para concorrer. Então, quem tinha uma agência física em todos os municípios do Brasil tinha um diferencial competitivo muito grande. Portanto, novos entrantes para competir nesse mercado, obviamente que já largava com dificuldade, Como que eu vou atender um cara lá no Amazonas ou no interior do Nordeste que não tem agência física? A necessidade de ter uma agência física levou também uma exclusão de pessoas do sistema financeiro. Estimativa aí de 45 milhões da população é desbancarizada. Não tem a dignidade de ter uma conta corrente. Por quê? O modelo de negócio com agência física somente não fecha a conta. Logo, as pessoas de baixa renda não conseguem chegar, ter acesso a essa população. E além disso, a competição entre os 5 bancos era uma competição em que o cliente, ele não tinha uma facilidade para trocar de banco. Para você fechar uma conta em um banco e abrir em outro, você tinha necessidade de ir fisicamente num banco, levar vários documentos em outro banco. E ainda sem contar que, ao abrir uma conta num outro banco, e você tendo 10, 20 anos de relacionamento com o banco que você está deixando, você acabava perdendo todo esse histórico. Fruto que o Open Bank vai permitir a gente evoluir nisso. Então, a gente tinha, de um lado, necessidade de ter agência física para competir, logo, isso traz poucos entrantes para competir. Você não tinha uma facilidade para os clientes trocarem de banco, e você tinha, então, ali um sistema que levou a essa concentração bancária. E aí, qual é a força, qual é a dinâmica, qual é a vantagem desses competidores? A marca, há uma barreira à saída de clientes, o consumidor, a educação do consumidor,
E uma barreira tecnológica, porque num modelo desse você acabava ficando num banco só. Agora, e assim, qual é o foco? O foco desses players do passado, dessa arena passada, vamos chamar, mas ainda atual, porque essa disrupção está acontecendo, o foco sempre foi no produto. O banco, desenvolvia um produto e eu não estava muito preocupado com a experiência do cliente. Como aquele produto ia aparecer no app, qual a usabilidade, quantos toques ele teria que dar, porque ele não ia consumir lá. Ele ia consumir numa agência, ou mesmo que ele consumisse num app, ele não trocava de banco com essa facilidade. Nesta nova arena competitiva, o grande foco deixa de ser produto, tanto que a pirâmide está verde ali invertida. O grande foco é a experiência. Então, não importa se o produto que você está colocando para o teu cliente é um produto exclusivo do sistema cooperativista, ou você está distribuindo um produto que você fez parceria com outro banco, e talvez um outro banco internacional. O que importa é a experiência. E esta experiência é onde está o valor do negócio. É onde o usuário fica. Porque trocar de banco, trocar de app, de carteira digital, ele troca 24/7. É nessa experiência. E é nessa experiência que eu, particularmente, acho que o sistema cooperativismo tem um diferencial incrível. Bom, nesta nova arena que nós vamos assistir nos próximos anos, o foco não será a concentração bancária, será a eficiência e a competitividade, porque terá muitos players disputando e levando soluções. E os usuários terão, os clientes terão facilidade para trocar de banco. Ele vai ao banco que tiver a melhor usabilidade, a melhor experiência, a melhor solução para ele. Bom, extensão da rede física era um diferencial, agora é limitada. O Reddit fez uma provocação. O sistema cooperativista, onde não tinha uma agência física, ele não chegava. Hoje, em todos os municípios do Brasil, o sistema cooperativista pode chegar. Agora, só abrindo um parênteses. Particularmente, eu não acho que ter agência física é somente um peso. Ter agência, eu acho que seria um peso ter quantidade de agências físicas em quantidade desnecessária. Ter uma agência física combinado com o modelo digital pode ser um diferencial. Porque o usuário, o cliente, vai fazer tudo pelo app. Mas ele quer ter a sensação de que se ele precisar enxergar fisicamente alguém, ele pode ir em uma agência. Eu vivi essa experiência lá no Banco do Brasil. Então, o sistema tem um diferencial muito grande nesse sentido. Então, nesta nova arena é a melhor experiência que é recompensada. O foco que deve ser no NPS, no Net Promoter Score. É aqui que carrega o negócio. E aqui a gente tem a possibilidade muito grande de inclusão financeira. Pensa dentro do sistema, os cooperados têm necessidades diversas para atender essas soluções. Tem que pagar os empregados, tem que pagar a empregada doméstica. Imagine a possibilidade de soluções que o sistema pode dar para as empresas e para a cadeia produtiva do sistema, que hoje está à margem do sistema. E vocês têm uma possibilidade muito grande, e está aí o Pix, e está aí o Open Bank por trás de tudo isso, ajudando para que aconteça essa revolução. Pode passar a próxima. Próximo slide, por favor. Bom, aqui só alguns eventos que o Banco Central, o regulador, trouxe nos últimos anos e que, de fato, promove uma competição muito grande e que melhora a experiência do usuário, que traz competitividade, que traz inclusão financeira. Pode passar a próxima, por favor. Olha só, novas instituições de pagamento, as chamadas IP. Hoje, você não precisa ter licença bancária para você oferecer todos os serviços financeiros para um cliente, tanto físico quanto pessoa jurídica. Como que você faz isso? Através de parceria. Você tem uma plataforma, você conecta as suas APIs com banco A, B, C e D e leva o crédito pessoal, leva o crédito rural, leva todos os serviços lá. Então, esta possibilidade de gestão de pagamento simplifica a criação de novas instituições que podem competir no mercado. O Open Banking já foi falado pelo Harry, não vou me alongar mais, muda substancialmente a competição.
Imagine a possibilidade do usuário dar o opt-in para uma instituição, para o sistema cooperativismo, e vocês conseguirem enxergar as informações que são dele, né, do cooperado, em todo o sistema financeiro. Imagine a quantidade de produtos que vocês podem criar, imagine a quantidade de soluções que só vocês conseguem. Porque quem conhece melhor o produtor rural? Quem conhece melhor o agronegócio? São vocês. Imagine somado esse conhecimento mais a base de informações que vocês vão poder buscar. Pagamento instantâneo, Pix. Já foi comentado aqui, mas olha só. Olha como a gente está vivendo um momento fantástico. Eu lembro que o sistema cooperativismo, para poder oferecer soluções financeiras de pagamento para os cooperados, lá na década de 90, eles batiam a porta dos bancos negociando convênio de compensação. Então, tinha que negociar um convênio com o banco e se o banco não aceitasse, você não conseguia levar solução para o seu cooperado. Então, o cooperado não estava bem atendido, vocês queriam levar uma solução que só vocês conseguiam desenhar, mas tinham que negociar com um agente financeiro. Gente, o Pix cria essa plataforma que todos os agentes não precisam negociar com ninguém. Basta se cadastrar no Banco Central e você automaticamente, numa base pública, vai ter acesso e dar acesso ao seu usuário para pagamento 24/7. E aqui no Pix tem diversas soluções que as plataformas do sistema cooperativo podem levar de solução. Já foi falado aqui que vai poder sacar, né? Tem o Pix de saque. Boleto, gente. Boleto, num futuro, boleto tende a desaparecer. E as pessoas vão usar o Pix. O Pix pode ser usado para pagamento de tributos. Né? Então, você vai poder dar solução nas suas plataformas para tudo que uma pessoa física ou uma pessoa jurídica necessita. Plataformas digitais de empréstimo. Esse aqui serve um capítulo à parte. Esse aqui, na verdade, é o P2P Lending. Eu tive na China o ano passado. Só em Xangai tem 100 bilhões de reais emprestado, de dólares, desculpa, entre pessoas lá. O que as plataformas digitais de empréstimo? Permite que gente que tem dinheiro sobrando, que vai aplicar no mercado uma taxa de Selic, possa emprestar para pessoas que precisam de dinheiro e vão tomar dinheiro no banco a taxas de 2 dígitos. Imagina, né, a possibilidade que tem o sistema cooperativo de organizar isso perante o sistema e fazer esse encontro entre tomadores de crédito e quem tem necessidade de crédito. Nova regulação de contas digitais. Né? Hoje você pode abrir conta corrente com todos até 5 mil reais sem necessidade de pedir nenhum documento. Só quando passa de 5 mil reais que você precisa. Outra coisa, nova regulamentação de terminais de autoatendimento que está em discussão. A possibilidade de acessar terminais, os ATMs, do sistema financeiro e compartilhar. É um negócio fantástico. Tudo isso, na minha visão, é muito oportunidade para o sistema. E o último slide, por favor. Pode passar o próximo, por favor. Gente, para fechar aqui, então, assim, eu entendo que estamos vivendo um momento em que nós temos um ambiente regulatório favorável, pró-competição, nós temos redução de barreira tecnológica, né? Nós temos mais pessoas usando smartphone, usando tecnologia, nós temos um novo consumidor de serviço financeiro que não está preocupado somente com o produto, está preocupado com a experiência. E nós temos o surgimento de novos ecossistemas de pagamento, né, que é o ecossistema dado Pix, né, que você tem interoperabilidade com todos, você tem surgimento de fintechs, bancos digitais, que já vinha acontecendo, acelerado, essa infraestrutura muito grande. Então, eu acho que o sistema cooperativo tem um diferencial enorme primeiro, conhece profundamente a relação, que é a coisa mais nobre que tem, que é o produtor rural, que é o agronegócio, que é os pequenos municípios no Brasil, que é o interior, sabe o jeito dessa galera falar. Na verdade, o sistema já fez uma disrupção, né? O que os grandes bancos não conseguiam levar de solução por ter modelos de negócio centralizado em alguma capital do país e querer aplicar aquilo
de Manaus do Sul fez com que muita gente, em especial ligado às cooperativas, não fosse atendida às suas necessidades. E o sistema criando solução e acabou, entre aspas, dando essa UX, essa experiência para esse cliente. Então, acho que naquela balança apresentada por Harold ali, nós temos uma grande oportunidade. O futuro é um grande ecossistema, os grandes ecossistemas que vencerão, e não existe um setor tão organizado como o ecossistema, como o setor cooperativista. Então, é isso que eu queria deixar aqui inicialmente e vou me colocar à disposição para o debate aí. Obrigado. Muito obrigado, Gueitiro. Fantástica apresentação. Vai participar conosco do debate. Quero lembrar vocês o seguinte, nós temos uma pesquisa de satisfação que está no nosso link de transmissão. Então, por favor, aproveitem lá para preencher a nossa pesquisa de satisfação do nosso primeiro dia. Então, vamos trazer os nossos participantes, né? O Carlos Alberto, o Harold e também o Gueitiro, para que a gente possa, nesse momento, trazer aqui alguns questionamentos. Já tenho aqui alguns posicionamentos comigo. Vou aproveitar aqui, então, para abrir a rodada de debates. Para o Carlos Alberto, uma pergunta que chega. Se o processo, Carlos, de destruição criadora, que você falou, em que o sistema financeiro cooperativista está passando, se esse processo vai tirar um pouco do gap de desenvolvimento que nós temos em relação à Europa, e se você acredita que sim, em quanto tempo que nós estaremos ganhando deles? Ok? Tá uma bola de cristal junto. Estamos sem áudio, Carlos. Estamos sem o áudio do Carlos. Ok? Oi. Então, deixa eu aproveitar aqui enquanto o Carlos ajusta ali. Nós retomamos, né? E já posso fazer então para o Harold? Harold, então vamos lá. Temos uma provocação aqui para você. Com a oportunidade, Harold, de digitalização, qual é o seu ponto de vista sobre as fusões das cooperativas filiadas e cooperativas centrais? Ok? Qual o seu ponto de vista sobre possíveis fusões de cooperativas filiadas e cooperativas centrais, Harold? Olha, o cooperativismo tem um movimento muito forte de incorporações, né? Já de algum tempo. Nos últimos 3 anos, acho que foram mais de 100 cooperativas e foram reduzidas. Mais ou menos, eu tinha até esse número aberto aqui. Acho que ele não está mais. Mas é mais ou menos 100. Nós temos alguns estudos, passaram de 991 cooperativas em junho de 2017 para 858 em 2020. Então, em torno de 140, grosseiramente. Esse é um movimento natural. Movimento que o cooperativismo tem feito naturalmente. Em alguns casos, você tem isso para evitar uma descontinuidade de alguma cooperativa que teve um problema mais grave. Mas, na maior parte dos casos, é um movimento natural de aproximação, de otimização. Ainda tem um número bem grande, né, de singulares, bastante. E alguns estudos que nós temos mostram que as cooperativas resultantes, elas têm uma grande alavancagem de negócio. Elas se tornam bem maiores do que a soma das duas iniciais. Há um ganho de eficiência muito grande, isso comprovado já por... Então, acho que é um movimento, é uma tendência, e vai chegar a um equilíbrio. É lógico que a cooperativa, pelo Gueitiro, né, uma das vantagens é ela pertencer à comunidade.
diferentemente de um banco de rede, que você tem um pensamento central, e por mais que você tente amoldar no ponto, ele está preso ao pensamento central, as cooperativas, mesmo quando elas estão dentro do seu dado, organiza a operação, elas continuam sendo entidades individuais e conseguem se mimetizar, se particularizar, buscar oportunidades específicas daquela comunidade. Então vai chegar uma hora que isso vai equilibrar, mas ainda tem bastante espaço para as fusões ou para as incorporações de cooperativas, tanto singulares como de centrais. Ok, muito obrigado, Harold. Vou voltar aqui ao Carlos Alberto, agora estamos ok com o microfone. Voltar à pergunta, né? Se o processo de destruição criadora, em que o sistema cooperativista financeiro está passando no Brasil, vai tirar um pouco do gap de desenvolvimento em relação ao que nós temos com a Europa, e se você acredita que sim, em quanto tempo que nós estaremos ganhando da Europa? Voltou de novo. Perdemos o áudio, Carlos. Isso é muito complicado. A última vez que o Brasil disputou por exemplo, o futebol com a Alemanha, o resultado não foi muito bom, né? Na verdade, nós temos que pensar em termos de sistema financeiro e a participação dos diferentes modelos de negócio do sistema financeiro. O Gueitiro falou muito bem e mostrou o dinamismo, o potencial que tem de crescimento de novos modelos de negócio. Modelos de negócio que se baseiam muito na experiência do usuário, que se baseia muito nas novas tecnologias e que são extremamente atrativos. E são extremamente agressivos também. Isso é muito bom. Isso amplia o mercado, isso facilita e tal. O Renan trouxe informações, e ele tem utilizado muitas das informações, elas são fundamentais, de mostrar que grande parte do desafio do crescimento do cooperativismo é um crescimento por dentro das próprias carteiras. E uma grande parte da demanda por produtos e serviços dos cooperados é atendido fora da cooperativa. Então, isso é algo que mostra o grande potencial de crescimento. Mas os números, os grandes números, os números agregados, mostram que ainda o setor cooperativista, no seu conjunto, ainda tem uma participação relativamente pequena, quando a gente pensa em termos de Brasil. Quando vai a regiões, começa a colocar a lupa de uma forma mais próxima, o quadro muda. Por exemplo, aí em Maringá, né, a partir daí está sendo gerado esse seminário, nós temos aí uma participação enorme de mercado do Sicoob e do Sicredi. Uma das maiores cooperativas do Sicoob do Brasil está aí, que é o Sicoob Metropolitano, né, sob a presidência do Luiz Agita, mas também me parece que o maior do Sicredi também está aí em Maringá. Então é algo muito interessante, que mostra um dinamismo que quando cresce, quando funciona para todo mundo. E a gente sabe de cidades também que a coisa é encruada, que é difícil para todas as estratégias, para todos os sistemas cooperativos. Eu não arrisco a dizer de tempo, eu acho que também não deve ser o objetivo superar, eu acho que nós temos que avançar na nossa agenda doméstica e ela tem uma possibilidade muito grande. Eu só queria aproveitar para falar uma coisa muito rápido que tem a ver com essa pergunta. O Harold falou do processo de consolidação, de concentração das cooperativas singulares. Eu reputo isso como algo extremamente positivo. Positivo porque a essência do negócio financeiro escala. Isso não tem como, isso é matemática, isso é economia de escala, não adianta inventar, tem coisas que, né? Existem muitos motivos para criticar os bancos, mas não deve ser uma crítica aos bancos que eles fazem correto, que eles têm que fazer correto, e eles fazem, né? Mas nós temos uma evolução que parte aí, alguma coisa com 1.500 cooperativas singulares, em 2007, 2008, ela 10 anos depois já estava em 900, agora está em 800, tendência diminuindo. Eu chuto, eu converso, eu pesquiso, eu tenho
dito o seguinte, vai chegar umas 500, se estabiliza em torno de 500 singulares no Brasil. O que tem a novidade, isso é muito importante, é que enquanto a gente estava dizendo isso vai acontecer em 10 anos, eu disse isso lá no Concred em Florianópolis, no palestra. Agora, com a pandemia, se acelerou enormemente. Eu acho que esse processo vai se adiantar e vai ser muito mais rápido. É isso. Não quer dizer, entretanto, que só vai sobreviver, só tem espaço para as grandes cooperativas. Eu acho que há um equívoco aí, precisa entender melhor isso. Eu conversava há um tempo atrás com o Marcos Maia, que é o presidente da Crédito Chapada, né, lá em Minas Gerais, todos conhecemos, e ele disse dessas preocupações, mas, Carlos, do jeito que você está falando, nós não vamos sobreviver. E eu disse a ele, Marcos, eu não tenho dúvida que a Crédito Chapada talvez tenha um volume de operações, de cooperados, né, de recursos administrados, que talvez equivale a uma agência, equivale, né, a uma pequena parte de uma dessas grandes cooperativas. Agora, isso não quer dizer que a Crédito Chapada não seja gigante lá na Chapada Gaúcha, lá naquela região. Possivelmente a Crédito Chapada tem uma participação de mercado naquela região gigantesca, pela história deles, pelo que a gente conhece e tal. Então, não tenho dúvida que esse tipo de experiência vai estar entre as 500, digamos assim, né? Agora, tem muita cooperativa e aí num segmento intermediário que vai passar por processos de fusões, de incorporações, porque isso é bom para os sistemas, isso é bom para os cooperados, é bom para as comunidades. Eu não tenho dúvida em relação a isso, e eu acho que temos que trabalhar nessa direção. Muito bem. Vou passar aqui para o Luiz Agita, que o Agita tem, acho que, um questionamento para o Gueitiro. Bom, pessoal, boa tarde aí. Carlos Alberto, Harold. Boa tarde, boa noite. Bom, Gueitiro, a gente sabe que um dos atributos que as pessoas vão ter que ter nesse mundo digital é a adaptabilidade, a flexibilidade de mudar. E eu te pergunto, você que foi um executivo por anos do Banco do Brasil, uma instituição tradicional, você que foi presidente, eu acho que do Previ, como foi virar a chave para você ser CEO de uma fintech? Para dar essa pivotada, como dizem nas startups, na sua vida? Boa provocação. Na verdade, a decisão minha de, entre aspas, pivotar minha carreira, eu não aposentei, acabei deixando uma empresa que eu tenho aqui na minha pele, né? Foi muito difícil, eu comecei com 13 anos lá em Venceslau Braz, no Banco do Brasil, foi muito difícil. Mas a revolução tecnológica, a velocidade e a necessidade de atender os clientes hoje é tão grande que eu sofria muito, né? O Banco do Brasil é uma empresa admirável, mas assim, considerando que a tecnologia é um fator importante nesse processo, os grandes bancos todos estão baseados em mainframe, grandes plataformas, que foi diferencial para trazer até aqui. Tanto que, na minha visão, isso vai ser um grande desafio para o futuro. Pensa bem, o Pix está aí. O Pix, vou basear aqui o exemplo com o Pix. O Pix é uma plataforma que o Banco Central colocou, que ela é, entre aspas, uma commodity. Todo mundo vai ter condições iguais no Pix. Então, tanto a pequena fintech, uma pequena cooperativa vai poder oferecer Pix como um grande banco, né? Para o Banco Central, todos vão ter a mesma tecnologia. A grande discussão é o usuário que vai decidir em que lugar, o cliente que vai decidir em que lugar que ele vai dar o opt-in para todo o dinheiro dele entrar. Em qual ele vai escolher? Naquela plataforma, naquele app, naquela empresa que melhor desenvolver a experiência. E aí, falando aqui para as pessoas que estão hoje com a gente e são do time de produtos, do time de desenvolvimento. Obviamente, né, a gente está vivendo também uma revolução na forma de construir produtos.
no mundo de tecnologia e no mundo financeiro. Aquela época em que a gente decidia lançar um produto, né, eu vivi muito isso. E você estudava 3 meses o produto, depois mais 6 de tecnologia, depois mais 3 para ir a campo. E depois você ia ter o retorno se de fato seu produto vendia. Só que já estava desenvolvido. Então a gente está vivendo, as empresas também têm que se adaptar a um método ágil de gestão. Né? Nas fintechs, você tem lá os famosos squads, em que, na verdade, essa galera tem autonomia para desenvolvendo sprints a cada 15 dias e o produto é meio que construído a partir da experiência que o cliente vai dizendo se ele compra ou não compra. E aí, para que esses squads possam trabalhar, aquela linha de pensamento que todos nós mais antigos, eu me considero esse antigo, do comando e controle, que a gente controlava os times se estavam desenvolvendo o que foi definido, não funciona mais. Você tem um outro modelo de gestão que é a autonomia e a confiança. Então, passa também para poder aproveitar esta oportunidade que tudo isso que nós estamos assistindo em mudar o mindset de gestão. Não tem dúvida nenhuma. Eu vim para o PicPay, que tinha 300 funcionários na época que eu cheguei, hoje tem mais de 1.700, uma galera nova, uma nova geração, e que precisa ser dada essa autonomia. E não é fácil, né, para nós que estamos acostumados naquele modelo tradicional das grandes empresas, nós aqui, eu digo as grandes empresas do mundo, fazer essa virada. Por isso que a gente acaba assistindo muito mais uma startup vindo lá e disruptando o negócio do que um grande player mundial fazendo a virada. Né? Porque é muito difícil mudar a cultura. Muito bem. Nós passamos 20 minutos, né, do nosso tempo, e o pessoal que está nos assistindo, nós queremos aqui só justificar, né, nós tivemos alguns detalhezinhos na abertura do nosso evento, e vamos encerrar o debate. Acho que não temos mais condições de avançar, é uma pena, mas amanhã nós retomaremos, né? Às 15 horas nós vamos retornar amanhã, e também os temas de amanhã serão temas muito importantes para a nossa discussão. Quero aqui agradecer ao Harold, ao Carlos Alberto, ao Gueitiro, pelas brilhantes explanações que vocês fizeram. Agradecer ao Luiz Agita, que também nos auxiliou aqui, nos ajudou, toda a nossa equipe de retaguarda. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Chegamos então ao encerramento do nosso primeiro dia do Create, e amanhã às 15 horas nós estaremos novamente ao vivo neste mesmo canal. Até lá e boa noite.